Boa noite e bem-vindos a mais uma reunião de oração. Eu acredito que todos nós gostamos de ter amigos e de ser amigos, mas nós temos um grande amigo que é Jesus. E para isso vamos cantar o hino 88, Achei um Grande Amigo. Um amigo muito precioso. De seguida vamos cantar o hino 106, creio que é o 106. Envolve-me
colocarem-se todos de pé para começarmos esta reunião de oração com o hino tema Cantarei do meu Jesus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus que habitas nos mais altos céus, te estamos gratos, Senhor, por esta noite que tu nos permitiste vir à tua casa de oração para ouvir a tua palavra, para sermos cheios do teu Santo Espírito. Que tu, bom Pai, possas preparar o nosso coração, em particular possas estar com a pregadora desta noite, para que lhe dês a sabedoria, as palavras vindas do alto, para que elas venham tocar a nossa vida, tocar o nosso coração. Te suplicamos uma bênção para aqueles que ainda se dirigem para cá, neste tempo difícil, neste tempo de chuva, que tu os possas proteger e, bondoso Pai, possas habitar connosco neste lugar e os teus santos anjos possam estar do nosso lado. Por Jesus te suplicamos. Amém. Boa noite a todos os irmãos. É uma alegria estarmos juntos na casa do nosso Pai, mais uma noite, e nesta semana, uma semana especial, que é a semana de oração e sacrifício. Nós, esta noite, temos a Diana connosco, que nos vai trazer a mensagem desta noite. E sabem, irmãos, tem sido habitual começarmos com os momentos de oração. E vamos proceder a isso mesmo, vamos fazer uns momentos de oração. Hoje é-nos proposto que possamos orar 2 a 2. Proposto que possamos meditar já antecipadamente sobre o tema que esta noite vamos abordar. E qual é o mesmo? Nós hoje vamos falar sobre o ser humano como um ser inteiro, um ser holístico, em que mente, corpo, saúde, tudo está interligado, relacionado.
Então, nós propomos esta noite para a nossa meditação e oração inicial, 2 a 2, que possamos orar sobre este assunto. Primeiro, que possamos ser seres inteiros em Cristo. Possamos ser seres completos que buscam a perfeição em Jesus Cristo. E, em segundo lugar, que possamos orar para que possamos ser seres inteiros, espiritualmente sãos, fisicamente sãos, seres que buscam estar em harmonia com a palavra do Senhor. Nós esta noite vamos falar em particular também da nossa saúde, e nós temos irmãos que infelizmente se encontram doentes. Vamos lembrar-nos deles também nas nossas orações. Então, que possamos orar para alcançarmos essa perfeição em Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para que possamos ser seres inteiros, que espiritualmente, fisicamente, se encontram de bem com Deus e buscam alcançar essa unidade em Cristo. Proponho então a oração 2 a 2.
Guarda, vê se muito falta para o dia alvorecer. Vai a noite ainda alta, ou já vem o amanhecer. Viajor, ó sim, desperta ao romper do arrebol. Fique em pé e põe-te alerta. Eia, pois que surge o sol. Guarda, vê a luz nascente anunciando o jubileu. Alça a voz alegremente, faz vibrar o próprio céu. Logo justos falecidos, imortais ressurgirão ao soar a seus ouvidos o clarim da redenção. Guarda, vê a terra linda, frutos, flores sem rival. Vê o rei em glória infinda, vê o mar como um cristal. Ouve as harpas, que harmonia. Ouve as hostes a cantar. Peregrino, que alegria. Vais em breve para o lar. Peregrino, que alegria. Vais em breve para o lar. Amém. Muito boa noite a todos os irmãos, a todos os amigos e a todos aqueles que nos seguem também pela internet. Sejam muito bem-vindos esta noite. É um prazer estar aqui. É realmente um prazer, mas também algum nervosismo da minha parte, mas sempre um prazer. A mensagem desta noite tem como título Alcançando a pessoa por inteira. Ora bem, a mensagem desta noite fala-nos acerca
de uma experiência, logo no início. Não sei quem é que leu a revista Adventista, quem a recebeu em casa, mas quem a recebeu já teve a oportunidade de ler a meditação desta noite, provavelmente quando a recebeu de imediato, porque quando temos curiosidade sobre o que se vai passar, os temas que se vão falar, nós normalmente damos uma espreitadela a todas as meditações. E é uma meditação que tem como autor o Dr. Peter Landless, que é o diretor dos Ministérios da Saúde da Igreja Adventista Mundial. E este médico fala-nos acerca de uma experiência que teve com uma paciente sua. Tal como eu disse, esta mensagem é uma mensagem, e a Carla já tinha referido, uma mensagem que fala acerca do comportamento holístico do ser humano, de como o ser humano é feito por inteiro. Fala essencialmente da conotação física e espiritual. E, voltando então à experiência deste doutor, este doutor é um médico de família e ele a determinada altura tinha uma paciente e a sua paciente estava prestes a ser operada. E no dia em que ela esteve para ser operada, o médico estava atrasado, este médico estava atrasado e decidiu ligar para o hospital, falar com os anestesistas, falar com as enfermeiras para prepararem a paciente já na sala de operações, anestesiada, porque mal ele chegasse, ele ia pôr mãos à obra, digamos assim. E foi exatamente isso que aconteceu, ele chegou atrasado, mas quando lá chegou alguma coisa estava de errado, porque ele chegou à sala de operações e a paciente estava completamente acordada. E ele questionou-se, mas o que é que se está a passar aqui? Perguntou aos anestesistas e às enfermeiras o que é que se passou, porque é que a paciente ainda está acordada. E eles disseram, olha, ela vai ser ela mesma a dizer-lhe porque é que ela quis ficar acordada. E então ele chegou-se perto da paciente e ela disse-lhe, olha, doutor, eu ouvi dizer que o doutor, cada vez que vai operar algum paciente seu, você ora com ele primeiro, é verdade? E este doutor disse, realmente é verdade, eu quero que você ore comigo, antes de me operar, antes de me anestesiarem, de me adormecerem. E foi realmente uma lição para este médico, pois ele orou então com o paciente e desta forma operou-a, cuidando não só da sua saúde física, mas também da sua saúde espiritual. Na nossa meditação, começamos também por ver que o autor começa a referir, já me ia esquecendo que tenho aqui um PowerPoint. Este médico começa por referir que nós somos seres holísticos, somos seres que temos várias componentes. Temos a componente física, somos feitos de componente física, espiritual e mental. E ele começa por referir acerca da mensagem de saúde. E esta mensagem de saúde não se pode separar do adventismo. Porque quem é adventista, tal como todos aqueles ou a maioria daqueles que aqui está, tem realmente uma mensagem de saúde. Então essa mensagem não se pode separar do adventismo. Quem é adventista tem que ter e tem que viver uma mensagem de saúde. E quem tem uma mensagem de saúde tem que falar obrigatoriamente em adventismo, em sábado, na questão do descanso, a questão da alimentação, da confiança em Deus. Sabem uma coisa? Durante a criação, Deus esteve empenhou todos os seus esforços para suster o bem-estar das suas criaturas e criou um ambiente maravilhoso, com um alimento nutritivo, ar fresco, água, de modo a que os nossos primeiros pais pudessem habitar e serem saudáveis e praticar também exercício físico, enquanto cuidavam do jardim. E este cuidado incluía não somente a parte física, como também a parte espiritual, porque o homem encontrava-se com Deus e falava com Ele no frescor da tarde. Nós podemos ver
e ouviram a voz do Senhor, em Gênesis 3:8, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Isto era realmente um hábito que Adão e Eva tinham, em conformidade com o seu Deus e em conjunto com Deus. Era o próprio Deus que os ia visitar ao final do dia. Desde o princípio, a saúde e a espiritualidade andavam de mãos dadas. E a determinada altura da história, Deus demonstrou preocupação também pela saúde do seu povo, que era o povo de Israel, no início, ao dar-lhe orientações para como cuidar da sua saúde, fazendo com que se protegessem de doenças que normalmente afetariam, por exemplo, os povos vizinhos, o povo do Egito, como podemos saber na história das pragas, não é? Portanto, o seu povo era um exemplo para os outros que estavam à sua volta. E este povo tinha uma mensagem especial e importante para partilhar com eles. E então Deus estipulou que será, pois, que se, ouvindo estes juízos, Deus a falar com o povo de Israel, os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Cá está, em Deuteronômio 7, 12, 15. Notamos também que Deus foi moldando a determinada altura o desenvolvimento holístico do próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, que, segundo a Bíblia, em Lucas 2,40, diz que, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, para ser um bocadinho mais fácil de compreender. E é uma tradução bastante interessante. Quem não conhece vai perceber porque é que eu estou a dizer isto, que diz que o menino Jesus crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. E em Lucas 2,52 diz que conforme crescia, Jesus ia crescendo também a sabedoria e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Esta é uma tradução realmente diferente do que costumamos ouvir. Normalmente a tradução é e achou graça aos olhos de Deus, mas esta é uma tradução bastante interessante. Então conseguimos ver aqui que realmente, tanto num verso como no outro, vemos a componente holística no próprio Jesus. Ele crescia e ficava forte e se fortificava. Vemos aqui o comportamento físico e, com muita sabedoria, era abençoado por Deus. Temos aqui a componente espiritual. O Dr. Robert Johnston, no seu livro A Vida Espiritual, Experimentando Jesus Cristo como Senhor, pergunta: por que é que nós devemos ocupar-nos de corpos destinados a morrer? E é interessante porque a resposta do Dr. Johnston implica tanto em oferecer as condições para que haja uma maior clareza mental, de maneira a que o Espírito Santo possa agir na nossa vida, como em testemunhar que ao tentar salvar a vida de alguém, a vida tem valor aos olhos de Deus. Interessante. Cristãos que desfrutam desta saúde corporal, que é a saúde nos ossos, tal como a Bíblia diz, são os melhores agentes de construção de um mundo de paz, onde habita a integridade física, moral, social e espiritual. Desta forma, lemos em Romanos 12:1 que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nós devemos oferecer a Deus o melhor que podemos, tanto em qualidade como em extensão de vida. Bom seria que na descrição dos finais da nossa vida nós pudéssemos ser o exemplo, tal como foi o exemplo de Moisés, não é? Que após 120 anos da sua vida não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Aqui a questão da nossa consciente responsabilidade cristã é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para atingir o máximo em longevidade de vida e também na qualidade de vida que, acima de tudo, exalte o nosso Criador e o nosso Redentor, mas que sirva também o nosso próximo. Isto já é conhecido de alguns, mas para quem não conhece, e eu vou voltar a frisar, para quem já conhece, a revista National Geographic, em novembro de 2005, na sua capa Os Segredos de uma Vida Longa, afirma que uma existência longa e saudável não acontece por acaso.
num estudo feito nos 3 povos com mais longevidade na Terra, que são os povos de Sardenha, na Itália, Okinawa, no Japão, e Califórnia, nos Estados Unidos, um grupo de adventistas do 7º dia, em Loma Linda, destacou-se como os campeões da longevidade na América do Norte. Os habitantes deste local produzem centenários em proporção mais alta e sofrem apenas uma fração das doenças mortais que ocorrem nas outras partes do mundo desenvolvido. E este estudo conclui dizendo que os adventistas também guardam o descanso no sábado, dia em que socializam com os outros membros da igreja e desfrutam do período de descanso. E a maioria dos adventistas segue este estilo de vida, demonstrando o poder de combinar uma vida longa, saudável, com religião. Temos também no Espírito de Profecia, Ellen White diz-nos no livro Ciência do Bom Viver, eu vou fazer algumas citações ao longo da meditação sobre Ciência do Bom Viver, conselhos sobre saúde, para não me estar sempre a repetir acerca das fontes. Todo o obreiro evangélico deve sentir que instruir o povo quanto aos princípios do viver saudável é uma parte do trabalho que lhe é designado. Não somente algo que tem que se transmitir, mas nós temos realmente que viver isto na nossa vida. E deste modo, eu vou apresentar, também já conhecido por todos nós, os 8 fatores essenciais para uma vida saudável, uma vida longa. Do que é que eu me estou a referir? O New Start, muito bem. E, eu não sei, isto deve ter alguma ordem em específico, mas eu vou começar com o exercício físico. Mais uma vez, no Espírito de Profecia, diz-nos que aqueles cujos hábitos são sedentários devem, quando o tempo permitir, fazer exercício ao ar livre todos os dias, de verão e de inverno. Interessante, muitas vezes nós escondemos-nos da chuva e não nos apetece sequer ir dar uma caminhada, mas para isso é que existem os anoraks, como é que vocês chamam? Os sobretudos. Temos também calças à prova de água, portanto, quem sabe não dar uma caminhada de 15 a 20 minutos por dia, pelo menos. Também a Bíblia nos diz em Provérbios 6,6 que para irmos ter com a formiga, não é? Ó preguiçoso. E olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois é, por que razão é que a formiga é aqui mencionada? Porque a formiga realmente trabalha, faz exercício físico todos os dias. Temos também outro versículo muito interessante que diz que o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo, não é? A Bíblia mostra-nos que trabalhar é realmente necessário para o nosso corpo, para vivermos. De seguida temos também um ar puro, um fator muito importante. Mais uma vez vou referir Espírito de Profecia. Para termos boa saúde é necessário que tenhamos bom sangue, pois este é corrente de vida. Ele repara os desgastes e nutre o corpo. Quando provido dos devidos elementos de alimentação e purificado e vitalizado pelo contacto com o ar puro, cá está. Um sangue saudável é um sangue que provavelmente precede de respirarmos o ar puro. E temos também aqui uma citação de Gênesis 2,15 interessante, que diz que e tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para cuidar dele. Porquê é que Deus realmente pôs Adão a cuidar do jardim? E sabemos que junto à natureza, Adão e Eva respiravam o ar puro. E o exercício ao ar livre fazia com que os seus pulmões funcionassem em toda a sua capacidade, expelindo as impurezas, tendo assim um sangue de boa qualidade e, consequentemente, saúde de corpo e de mente. Um fator muito importante. Muitas vezes é a chave destes 8 remédios. Esta é é o fator que está mais no topo, não é? Muitas vezes nós vemos pessoas a fazer exatamente os 8 remédios naturais, mas se calhar só fazem 7. E este 8º é muito importante. Até a sua saúde física melhora pelo senso de confiança em Cristo, diz-nos nos conselhos sobre saúde. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz-nos em Mateus 11:30, o próprio Jesus. Temos também a luz solar. A atmosfera, assim criada, será para os filhos
e que o ar e a luz do sol será para os filhos o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo saúde e vigor para todo o corpo. E diz o sábio Salomão que doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, em Eclesiastes 11:7. Vamos entrar agora aqui num campo muito importante, porque temos o repouso. Muitas vezes nós não damos muita importância, mas é um fator que também nos vai ajudar, se calhar, com os outros fatores. É o repouso, é o descanso. Mas o descanso é mais do que, tem mais do que apenas um significado. Mais uma vez, alguns se tornam doentes por excesso de trabalho. Para esses, o descanso, a libertação do cuidado e um regime reduzido são essenciais à restauração da saúde. Em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um determinado tempo, não é? E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, há tempo para tudo. Não precisamos de nos cansar. Podemos repousar realmente. E Deus deu-nos realmente um dia da semana para repousarmos. Para quem está a ouvir pela primeira vez, não sabe e não conhece os adventistas do sétimo dia, nós realmente professamos a guarda do sábado. Não porque queremos ser ociosos, mas porque Deus achou bem que nós devêssemos ter um dia para repousar do nosso trabalho, da nossa fadiga habitual da semana. E então a Bíblia diz-nos que para nos lembrarmos do dia do sábado e para o santificarmos. Temos Êxodo 20:8-11, eu posso realmente falar no que diz aqui, mas os irmãos já sabem, aqueles que não conhecem, diz que realmente o sétimo dia é o sábado para dedicarmos tempo ao Senhor, que não farás nenhuma obra, nem ninguém que está dentro das tuas portas, nem a tua serva, nem o teu animal. Porquê? Porque em 6 dias fez Deus os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Deus descansou no sétimo dia, depois de completar o seu trabalho de criação. E o verbo hebraico descansou vem da palavra sábado, Shabbat. Este facto mostra que, como o sábado faz parte do processo de criação e o descanso que ele realmente oferece. Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E não devemos esquecer que o sábado é realmente para nosso benefício. É um tempo para contemplar a bondade de Deus. É um sinal para reconhecermos o seu amor por nós. E as boas novas do sábado são as que, ao guardarmos o dia de sábado, não só falamos a respeito do descanso em Cristo, mas de uma forma muito real expressamos esse descanso mostrando que confiamos nas obras de Cristo por nós e não nas nossas próprias obras. Desta forma, nós precisamos realmente de experimentar o descanso completo que Cristo nos oferece. Um sono profundo basta para o descanso físico. Umas férias podem dar-nos descanso emocional. Mas onde é que nós podemos encontrar esse descanso espiritual? Jesus está pronto a dar-nos descanso espiritual a todos aqueles que forem a Ele, oferecendo a libertação da culpa e da dor. O dia do sábado é tudo isto e muito mais, se estivermos ligados a Jesus. Temos também um fator muito importante, a temperança. E na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos realmente, tal como a Daniela cantou, ser peregrinos nesta terra, nós temos que conservar os nossos corpos íntegros para Jesus, para quando Jesus voltar, nós possamos experimentar esse gozo plenamente. É importante salientar realmente que o nosso corpo foi criado para glorificar a Deus e refletir a sua imagem. Ele é a morada do Espírito Santo. Vamos entrar num campo que eu vou gostar de falar da minha experiência própria, o que eu tenho vivido acerca deste campo, e realmente é muito interessante aquilo que eu tenho vivido. Em Gênesis 1:29 diz-nos que, ao criar o homem, Deus instituiu o regime alimentar adequado para o nosso organismo. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície
de toda a terra e todas as árvores em que o fruto que dá semente, isso vos será para mantimento. Sabemos que, à medida que o homem foi vivendo ao longo destas gerações, Deus teve necessidade de mudar o seu cardápio, e isto devido ao pecado também, à entrada do pecado, e eu tenho vivido também na minha vida, e é isto que eu vos vou muito brevemente contar. Ultimamente fiz uma experiência, não de 10 dias como Daniel, mas de uma semana. Fiz uma experiência de alimento só com frutas e vegetais. E espantem-se, porque eu estou viva, não comi hidratos durante uma semana inteira. Da minha perspectiva, estava cheia de fome e provavelmente estava necessitada de comer muitos hidratos, mas eu aguentei-me firme, tal como Daniel se aguentou firme. Sofro ainda e tenho algumas vezes tenho amigdalite crónica, e então algumas vezes tenho amigdalite. Para mim é o meu calcanhar de Aquiles. E curiosamente esta semana, enquanto experimentava fiz esta experiência de legumes e fruta, pela primeira vez na minha vida não necessitei de antibióticos para curar uma amigdalite que apareceu e desapareceu em 3 dias. Amém? Não só na questão da saúde física, neste caso, mas de manhã sentia-me com muito mais energia, deitava-me sem vontade de dormir, sem cansaço. Portanto, vejam bem os benefícios que nós poderemos ter quando nos alimentamos devidamente, tal e qual como Deus orienta para o fazer. Em Daniel 1,12, mais uma vez eu vou referir: experimenta, peste os teus servos 10 dias e que nos deem legumes a comer, a água e a beber. Daniel apenas experimentou legumes e o que é que a Bíblia nos diz? Que se achou 10 vezes mais sábios, mais dotos do que os magos astrólogos que havia em todo o reino. Interessante, não é? Hoje em dia ainda é possível isso acontecer. Não é o tempo de todos dispensarem a carne da alimentação. Temos no livro da Ciência do Bom Viver. Como podem aqueles que estão buscando tornarem-se puros, refinados e santos, a fim de poder fruir a companhia dos anjos celestes, continuarem a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito para a alma e para o corpo? Como podem tirar a vida às criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Volvam antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio e a praticarem e ensinarem aos seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob o nosso domínio. Interessante, irmãos. Eu, antes de passar aqui para uma experiência, vou-vos apenas dizer que, ultimamente, o que eu tenho pensado é que, sem este fator da alimentação saudável, o meu adventismo é incompleto. Esta é a minha conclusão. Eu não falo de ninguém porque cada um tem a sua consciência e sabemos que, e eu já o fiz, já me alimentei de carne animal e realmente, irmãos, não me sinto completa sem envergar pela alimentação vegetariana, porque acho que o meu adventismo é incompleto. E isto é para mim. No livro Comer para Viver, um livro que recentemente se acha nas FNACs, nas papelarias, de autoria do Dr. Joel Fuhrman, constatamos a seguinte pergunta: qual é a esperança média dos vegetarianos? E espantem-se com a sua explicação. Estamos a falar de um livro, que é um livro que se vende em qualquer papelaria ou em qualquer modelo, continente, que diz que os estudos levados a cabo junto da comunidade dos Adventistas do Sétimo Dia nos Estados Unidos, um grupo que aconselha os seus membros no que diz respeito à alimentação e aos estilos de vida, clarificam-nos um pouco sobre o assunto. Os líderes adventistas desencorajam o consumo da carne de aves e dos ovos. A carne de porco é proibida. Como os produtos de origem animal são apenas desaconselhados e não proibidos, continua
a haver um grande consumo de produtos de origem animal. E agora vejam, quando observamos com atenção os dados recolhidos junto desta comunidade, os indivíduos que revelam maior esperança de vida são aqueles que fazem uma alimentação vegetariana há mais tempo. Este grupo de vegetarianos parece viver mais 13 anos que o grupo normal. Adventistas que comem carne e adventistas que não comem carne e optam por alimentarem-se com os alimentos que Deus orientou desde o início. Interessante como é que um grupo de adventistas pode estar dividido em dois. Vamos pensar, refletir isto na nossa vida. Temos também o fator da água, o último fator, que, mais uma vez, na Ciência do Bom Viver, diz-nos que na saúde e na doença a água pura é uma das mais excelentes bênçãos de Deus. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. O apóstolo Pedro diz que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Vemos que na criação, Deus primeiro criou a água, dada a sua importância para a vida. Pois é, meus irmãos, a mensagem de saúde é centralizada em Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz-nos nas Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É Deus, através do seu poder, que nos cura e nos mantém. E pela sua graça, podemos desfrutar da plenitude no meio do nosso sofrimento. E em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo afirma: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse este sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que precisas, pois o meu poder é mais forte quando tu estás fraco. O nosso serviço para com Deus tem que ser multifacetado, cuidando verdadeiramente de todas as necessidades da experiência humana. Devemos exemplificar os princípios ensinados, tal como Jesus o fez na prática, associar-se com as pessoas, cuidar delas, compadecer-se, ministrar as suas necessidades e depois incentivá-las a seguirem Jesus. Como igreja, nós somos abençoados, tal como o povo de Israel o era, com o conhecimento de como viver plenamente a vida. Como seres holísticos, devemos honrar o nosso Senhor com o corpo, mente e espírito, para conservar todas as nossas faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e aos homens. É um privilégio poder ouvir da boca de alguém, tal como pela boca do apóstolo João, que nos diz que: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas, podem ler comigo, saúde, assim como o bem vai à tua alma. Que realmente o Senhor nos ajude a tomar boas decisões no que toca à saúde proveniente dEle, pois Ele é a fonte de vida. E seja o nosso desejo aplicá-las para que sejamos fiáveis exemplos para os outros que nos rodeiam. Esta é a minha oração. Amém. Agradecemos à Diana pela meditação que ela trouxe esta noite. Estava a ouvir e a pensar como verdadeiramente temos que ser um corpo unido de crentes, unidos não só no amor fraternal, mas também na experiência e na vivência que temos das nossas doutrinas. E se nós pregamos, temos que primeiro viver. E acredito que, tal como a Diana teve essa experiência fantástica na sua vida, também todos nós podemos experimentar uma vida mais completa pela vivência destes princípios, nomeadamente os princípios da alimentação e da saúde. Para terminar esta noite, esta reunião de oração, eu quero convidar-vos a entoar o hino 373. 373. Deus cuidará de ti.
Pai do céu, obrigada, Senhor, porque nos trouxeste à tua casa esta noite, Senhor. Nós sabemos que não somos dignos de nada, Senhor, mas sabemos que somos dignos da tua graça, Pai, através de Jesus. Senhor, que realmente nos ajudes a cada dia a nos comprometermos, a darmos o nosso melhor para que possamos ter qualidade de vida, Pai, para que possamos mostrar aos outros que tu és importante, Senhor, que todas as orientações que tu nos dás são importantes e que um dia possamos estar perfeitos, não porque somos perfeitos, porque perfeitos só há um, Senhor, que és tu, mas possamos estar irrepreensíveis, Pai, com o estatuto de um Filho de Deus que vive na pátria celestial, Senhor. Vem ajudar-nos a almejarmos cada dia essa pátria, Senhor. Ajuda-nos, Pai, e dá-nos humildade para continuarmos a mostrar o teu amor aos outros. Nos despedimos aqui nesta noite, Senhor, que nos possas dar uma excelente noite, que os teus anjos nos acompanhem até às nossas casas. No nome de Jesus, amém.